Boa noite, amigos. Bem-vindos a mais um encontro Estudando com Joana de Ângeles, promovido pela nossa casa MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Sejam todos bem-vindos a esse encontro, agradecemos a presença de cada um de vocês e vamos seguir com o assunto tratado na semana passada, quando a Alzira falou da ânima, ânimos e das nossas sombras. Ela vai falar depois sobre complexo, mas Joana de Ângeles, a mentora, sempre nos trazendo exemplos, clarificando esses conceitos, né? E no livro Em Busca da Verdade, que é o 15º volume da série psicológica que ela escreve, ela vai nos falar sobre uma das mais belas parábolas, pelo menos para mim, que Jesus narrou. Ele narrou umas 41 parábolas, e dentre elas a do filho pródigo, que é retratada apenas no Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Lucas, antes da parábola do filho pródigo, assim chamada, Lucas coloca as parábolas da ovelha e da dracma perdida. São parábolas que nos falam do reencontro, do encontro. Que encontro será esse? Será que se festeja encontrar uma moeda? Será que se festeja encontrar uma ovelha perdida no meio de centenas? O que isso quer dizer a cada um de nós? E Joana vai nos contar no segundo capítulo Em Busca da Verdade, ela vai falar sobre fragmentações morais. E ela começa dizendo assim: na condição de psicoterapeuta excepcional, Jesus utilizou-se dos símbolos, nobres arquétipos da época, a fim de imortalizar as suas propostas de saúde e de bem-estar. Compreendendo os tormentosos conflitos dos indivíduos e das massas que constituíam do inconsciente individual e coletivo, refreto, quer dizer, pleno, abundante, de heranças ancestrais primitivas, perturbadoras, sem vislumbres próximos de um superconsciente rico de harmonia, sabia que a única e mais eficaz maneira de proporcionar a libertação dos pacientes, algemados ao egoísmo e ao imediatismo, somente seria possível por intermédio do autoconhecimento. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa busca a cada reencarnação. Conhecermos um pouco mais de nós mesmos, desse espírito imortal, das nossas vidas pretéritas. Vimos acumulando uma série de más inclinações, mas também de qualidades. E reencarnamos para resgatar, para reparar as nossas más inclinações. E os espíritos já nos dizem, no Livro dos Espíritos, respondendo a Kardec, que o meio mais eficaz é esse, o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. E ela segue dizendo: narrando parábolas, facultava o acesso ao ignorado self e despertava-o de maneira hábil, embora simples, para que dominasse o ego, nada obstante as injunções perversas do seu tempo. Vivendo para todas as épocas atemporais, legou para as gerações do futuro os memoráveis ensinos, superando as linguagens dos antigos mitos, por serem psicoterapêuticos, embora o objetivo aparentemente moral, social e religioso que ocultavam. Por isso, foi enfático ao afirmar a respeito dos seus ensinamentos, que a letra mata, mas o espírito vivifica, produzindo a perfeita vinculação do eixo ego-si mesmo, expressando que, além da forma tosca, sempre havia o conteúdo saudável e vivo para o processo de cura real de todas as enfermidades. Dentre as reveladoras contribuições psicológicas desse gênero, para a posteridade, narrou a parábola do filho pródigo, conforme as admiráveis anotações de Lucas, no capítulo 15 do seu Evangelho, versículos de 11 a 32. Em síntese,
Trata-se de uma história de bem expressa fragmentação da psique, que bem expressa a fragmentação da psique em torno dos arquétipos, dos valores morais no ser humano, nesse embate sem quartel entre o ego, imediatista e dominador, e o self, harmônico e totalizante. Todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo, né? E as parábolas, elas têm esse sentido simbólico de levar a uma reflexão. Elas têm sempre um conteúdo que choca a quem ouve. A gente, antes de qualquer coisa, precisa se reportar ao tempo em que as parábolas foram ensinadas. Era a pedagogia da época, ensinar através de parábolas. A língua hebraica é uma língua pobre de expressões. Por isso mesmo ela é muito simbólica. Ela dispensa assim as palavras, muitas palavras, pelo simbolismo, inclusive das letras. O alfabeto hebraico é diferente do nosso, tudo ali tem um significado. Então é a esse povo dessa época que Jesus falava. A parábola do filho pródigo, hoje já chamada de parábola dos dois filhos, ele faz a narrativa que, para nós hoje, se não entendermos o contexto da época e como as coisas funcionavam, algumas coisas não vão fazer muito sentido. Vão fazer sentido apenas se nós olharmos, como ele diz, a letra mata, o espírito vivifica. Essa é mais uma qualidade da parábola. Levar cada um de nós ao próprio raciocínio, ao próprio entendimento. Jesus sempre falou individualmente, ele fala a todos, mas com um recado sábio a cada um de nós. Então essa parábola ela é cheia de simbolismo. Primeira coisa, quando ela diz que o filho mais novo foi lá e pediu a herança ao pai, todo mundo naquela época sabia o que isso significava. Não havia dinheiro circulando, não havia conta, essas coisas. O dinheiro circulava, mas os bens propriamente ditos eram compostos de terras, gado, agricultura. Então eram bens imóveis e difícil repartir, dar uma parte da herança para uma pessoa. Era costume da época que todos os bens eram administrados pelo patriarca. Na sua ausência, o filho mais velho assumia esse papel. Mas tudo pertencia a todos, ao clã, né? E eram aldeias que eles viviam, os clãs viviam nas suas propriedades, todos muito próximos, todo mundo se conhecia. Então, era impossível pegar e dar um cheque, nada disso existia. E aí está dizendo, nos fala de muitas coisas, né? Quando ele pede herança, o que é herança? São os bens que alguém deixa após a sua morte. Só que o pai estava vivo. E Joana vai nos dizer mais adiante que esse filho mais novo, ele tinha no seu inconsciente o desejo da morte do pai. Ele não expressa isso com palavras, mas o seu ato é esse. E o pai vende certamente algumas das suas propriedades e dá o dinheiro ao filho e ele parte, vai embora. Então isso é cheio de significados. Não vai dar tempo de, em 30 minutos, a gente falar sobre tantas coisas dessa parábola. Mas vamos olhar hoje um quadro de Rembrandt, O Retorno do Filho Pródigo. E depois nós vamos falar alguma coisa sobre partes dessa figura, o que ela representa. A parábola nos diz que um homem, como nos narra aqui Joana de Ângeles, ela usa a tradução da Sociedade de Londres, as Bíblias Unidas, né? Tradução segundo o original grego pela Sociedade Bíblicas Unidas, no Rio de Janeiro, Londres e Nova York. Há sempre diferentes palavras
nas parábolas, mas a finalidade é a mesma, nunca se perde a sua essência. E ela diz assim, a partir dessa tradução: um homem tinha 2 filhos, narrou Jesus. Disse o mais novo a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, aqui a parábola não fala nada do sentimento do pai, só diz que o pai repartiu tudo entre os 2 filhos. Embora essa parábola durante muito tempo tenha sido chamada de parábola do filho pródigo, hoje já nos referimos a ela como a parábola dos 2 filhos. E esse filho, como diz aqui Lucas, viveu dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Quando diz aqui, juntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo, algumas coisas podemos pensar. E é importante que cada um de nós faça a sua própria reflexão. O que será que quer dizer um país distante? Esse filho mais novo tinha exclusivamente o desejo, naquele momento, nos parece, de ter bens materiais. Ele queria ir embora. Ele queria viver a vida. E o fez, vivendo dissolutamente, como diz a parábola. Só diz que o pai repartiu os bens, os haveres entre ambos. Não fala desse pai, como ele se sentiu, como ele não se sentiu. Não diz mais nada. Apenas isso. Será que a gente pode olhar para esse momento, para essa parábola, como o nosso eu egoísta, nosso eu egóico, que busca nessa encarnação apenas os prazeres materiais, que, indiferente ao sentimento dos outros, quer viver a sua vida, quer esbanjar e se afasta da casa do pai, vai embora da casa do pai. Será que não nos fala nesse momento da separação que muitas vezes nós fazemos, separação não, no distanciamento que muitas vezes nós temos de nós mesmos, do nosso eu essencial, do espírito, e nos fixamos na matéria e nos damos, e buscamos, melhor dizendo, apenas o prazer imediatista. Só que ele, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. À medida que a gente se distancia do bem, à medida que a gente se distancia do Pai, nosso Pai, à medida que a gente se distancia das leis divinas, vai se consumindo tudo e vem uma grande fome. Que sentido tem para cada um de nós essa palavra fome? E ele começou a passar necessidade. Jesus, ao narrar as suas parábolas, ele diz antes, que ele veio para que todos tenhamos luz e a tenhamos em abundância. Então ele não estava se referindo absolutamente apenas à questão material. Existia, como nos disse Joana, um ensinamento muito mais profundo. Quando ele começa a narrar essa palavra, a gente pode supor que as pessoas que a ouviam ficaram chocadas com aquilo, com a naturalidade que ele falava sobre uma situação absolutamente impensável naquele tempo. Impensável não, aceitável naquele tempo. Era desonrar o pai, e com isso desonrar toda a família, desonrar o clã, desonrar a sociedade. E ele se afasta para viver num país longínquo. Mas quando vem a fome, ele começou a passar necessidade, diz a parábola, diz Lucas aqui na parábola, foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, ele estava no exílio, ele se autoexilou, ele deixou a casa, ele deixou a sua pátria,
Quantas vezes a gente deixa a vida espiritual em busca dos prazeres da matéria. Enfim, foi encontrar-se com um dos cidadãos naquele país e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas e dos que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. E aí entra também um outro conceito. A gente precisa lembrar que os judeus eles não comem carne de porco. O porco, para eles, é considerado um animal imundo. Então, no exílio, ele tem que se submeter a um estrangeiro e cuidar dos porcos, o que para um judeu era a suprema humilhação. E quem ouvia a parábola à época sabia exatamente o que significava. Se nós não tivermos esse olhar para a época, se torna mais difícil compreendermos toda a profundidade desse ensinamento. E nós falamos aqui de um quadro de Rembrandt. Se a gente observar, a Alzira semana passada falou da ânima, ânimos, essa energia que existe em todos nós, as duas energias mais manifestas em um ou em outro. E olhando esse quadro de Rembrandt, e depois da semana que vem a gente vai mostrar isso com mais detalhe, mais de perto, a gente pode observar uma série de coisas. A posição do pai, a luz que tem no quadro vem toda do rosto do pai, em direção ao filho, que está junto a ele, com a cabeça encostada no seu peito, e a gente observa o manto, a túnica do pai, o talit, né, que está aberto, envolvendo o seu filho. E se observarmos bem as mãos do pai, nós vemos a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. A mão esquerda do pai é uma mão grande, forte, representando a mão masculina. Já a mão direita é completamente diferente. São dedos finos, alongados, que acolhem o filho. Isso pode nos remitir ao pensamento de que Deus, na sua infinita misericórdia, é pai e mãe ao mesmo tempo. Ele tem por nós esse amor que nós, nesse mundo de provas e expiações, costumamos falar no amor materno. É o símbolo que nós temos do maior amor que nós podemos compreender. Porque ainda nos falta muito para viver o verdadeiro amor, o amor como Jesus viveu, como Jesus passou para todos nós. Então, essa é a forma que Rembrandt via, porque a parábola, como dissemos, tem disso. Cada um de nós, ela chama cada um de nós a sua própria reflexão. E Rembrandt passa pela sua arte maravilhosa o sentimento dele. Para ele, e faz sentido para você isso? Para mim fez muito sentido. O acolhimento desse pai, com a suavidade, com o carinho da mãe e a força protetora também do pai. É a luz que vem do rosto do pai, representando aqui Deus, né, na sua infinita misericórdia, é o que nos ilumina. E esse filho está de joelhos diante desse pai. E a parábola nos diz que que depois de nem ter a comida dos porcos, Lucas diz assim, caindo porém em si, essa frase, caindo porém em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai. Caiu em si.
se conheceu, conheceu uma face sua, reconheceu o seu erro, reconheceu a sua parte obscura, a sua parte sombria, reconheceu o seu equívoco. O livro Céu e Inferno nos fala de o que é preciso a gente fazer, ver, para poder mudar. A primeira coisa é o arrependimento, e esse é o ato, nesse momento, que o filho tem. Ele se arrepende daquilo, ele reconhece o seu erro. E quando ele reconhece o seu erro, aí ele pode agir sobre ele, sobre esse erro, e mudá-lo e transformá-lo. E aqui nos fala do autoconhecimento. Uma parte sua saiu do seu inconsciente e se tornou consciente para ele. Diz, caramba, o que eu fiz? Até os empregados do meu pai têm tudo. E eu deixei tudo isso. Eu abandonei tudo isso em busca de quê? Naquele momento ele estava absolutamente só. Como ele viveu dissolutamente, podemos supor como ele gastou todo esse dinheiro. E nos momentos que a gente está em abundância, a gente tem muitos amigos, muitas pessoas próximas. E não é dizer que a responsabilidade é dos outros. A gente usando esses recursos materiais para aglutinar pessoas, talvez isso nos fale de um grande vazio nosso. Não sei, cada um de nós tem a sua própria interpretação. Mas isso passa, isso acaba. Jesus nos diz aqui que, olha, a matéria é finita. Jesus diz que tudo nos é dado por empréstimo, inclusive os bens materiais. Nós não precisamos viver na miséria. É preciso cuidar do corpo, é preciso olharmos para nós mesmos, termos uma condição o melhor possível, mas não às custas do sofrimento dos outros, mas não às custas de ignorar os outros. E foi isso que ele fez. Até aqui não fala nada de como o irmão se sentiu, como não se sentiu. Até aqui, esse ponto, só fala dele, né? Do que ele quis. Ele não pensou em ninguém. Eu quero meus bens, quero ir me embora, quero me afastar disso aqui, quer dizer, eu não estou dando nenhum valor às minhas raízes, à família, a nada. Eu simplesmente quero viver a minha vida como eu acho que deve ser, né? E ele vai. Só que isso tem curta durabilidade. Às vezes pode ser que essa duração seja de uma vida terrena inteira, mas quando a gente voltar para o mundo espiritual, vai cair em si e vai ver o quanto viveu dissolutamente nesse mundo. E aqui os bens não são só bens materiais, são os nossos talentos, como nos fala Jesus na parábola dos talentos, que uso nós fazemos dos talentos que nós temos, são os nossos dons. Todos nós temos dons, temos talentos, que uso nós estamos fazendo dele. Esse é um dos convites dessa parábola, para que a gente olhe, para que a gente não viva uma vida dissoluta, para que a gente saiba que, por mais que erre, existe o Pai, com essa energia de acolhimento e de sustentação, essa energia de correção. Não estou dizendo que a mãe não corrige, mas são energias diferentes. E todos nós possuímos essas duas energias em nós. E isso é um talento. E que uso nós estamos fazendo desse talento? Se nós olharmos para esse quadro de Rembrandt, há outros sinais que nós devemos observar, mas que, como nós só temos mais 5 minutos, não vai dar para a gente falar, de ler a parábola toda e refletir sobre ela. Então a gente parou aqui. Levantando-se, foi a seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele. E correndo, abraçou-o e beijou. E disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
vou parar a parábola por aqui, porque na próxima semana a gente vai ver outros símbolos aqui desse quadro, que essa foi a interpretação de uma pessoa, de um artista. E a arte é também uma forma de nos fazer entender, de nos fazer refletir, melhor dizendo, sobre a vida como um todo. Vamos ficar para você o que quer dizer essa parábola. Faz sentido isso que a gente está falando aqui? Dá para a gente ver nessa representação artística a ânima e o ânimos, o acolhimento de Deus. Dá para ver a misericórdia na face do Pai. Observa a face do Pai. Não tem reproche. É uma face de um velho, de um ancião, mas que acolhe. Ele está curvado para abraçar seu filho que está de joelho diante dele. Ele se abaixa, ele se inclina para o seu filho, seu manto, a gente dá para ver que dá para cobrir o filho também. E ele coloca a mão nas suas costas, na altura do coração. O filho também tem a cabeça encostada no peito do pai, próximo ao coração. E ele simplesmente é acolhido. Como é que eu vejo, como é que cada um de nós vê o que vai acontecer depois? Porque a parábola não nos fala, ela vai parar nessa cena, nesse dia. Mas esse filho, esse pai, tem uma vida toda pela frente. E aí a gente pode pensar, pode refletir o significado disso para a sua existência, para o resto da sua existência. Que lições terá aprendido ou não esse filho de viver afastado do pai, de apagar das suas raízes, de deixar tudo, de não se preocupar absolutamente com o pai, para quem ele volta arrependido, pedindo perdão e sendo acolhido com esse imenso amor. Isso acontece nas nossas vidas. E aqui eu digo vidas, as nossas vidas coletivas de todos nós, de cada um de nós e de cada uma das nossas encarnações e reencarnações. Somos sempre acolhidos pelo Pai e vamos viver as lições e as situações que nós precisamos viver para aprender, para seguir em frente. Então, vamos ficando hoje por aqui, esperando que, de fato, essa parábola, as palavras de Joana e esse quadro nos levem a uma reflexão e a uma tomada de consciência, nos ajude um pouco a cairmos em nós mesmos, esse cair em si. Que nós não tenhamos essa conduta de afastamento, de irmos para um país distante, de nos distanciarmos do Pai, das suas leis, das leis divinas, que são leis de amor. Jesus veio por amor. E essa amorosa parábola que ele nos traz nos leva a muitos pensamentos. É um gesto de amor de Jesus nos chamar a essa reflexão. Se Deus quiser, até a próxima semana. Obrigada pela sua companhia, pela sua atenção, por essa energia que nós trocamos, ainda que virtualmente, mas a energia transcende a tudo isso. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.